para todos que vão chegar depois, muito obrigado a todos. Isso aqui é uma aula teste, no caso, estou querendo fazer isso há algum tempo, e aí eu prometi no final de semana passado para algumas pessoas, e eu ia deixar para fazer depois, deixa para quando tiver um pouquinho melhor, mas não tem um jeito melhor de começar, né? Então, melhor é começar com aquilo que a gente tem na mão. A intenção, como eu falei no status, para quem viu ali, nós aprendemos inglês desde o começo. A primeira aula vai ser o básico, mas não vai ser tão básico, vocês vão ver. Vai ser o básico, mas de uma forma um pouquinho diferente, uma forma que eu aprendi. São coisas simples, mas é o simples que faz o inglês interessante, porque ele é simples. Então, nas próximas aulas, eu vou estar alterando um pouquinho o horário, provavelmente. Nas próximas aulas eu vou estar alterando o horário, porque eu tenho alguns irmãos de Campo Grande que querem participar, e eu esqueci que lá é 1 hora menos, então agora para eles ainda é 6h19 da tarde. Então, o que vai acontecer é que eu vou estar botando ela 1 hora mais tarde, a partir das 8 da noite. Talvez fique até melhor para alguns, pelo menos às 8 da noite, aí vai ser mais ou menos de 1 hora e meia as aulas. Então, acredito que vai ser bem tranquilo, ok? Qualquer dúvida que tiverem, depois eu vou abrir os volumes aí para perguntar alguma coisa se tiver interesse. Se quiser me perguntar alguma coisa, quiser mandar mensagem, tem a opção do chatzinho ali da conversa, é só clicar em mim e mandar mensagem para mim que eu vou estar lendo por aqui, tá bom? Se não quiser falar, pode mandar só direto em texto, tá? Vamos começar então, pessoal. Eu vou compartilhar um quadro branco com vocês aqui agora. Quem estiver vendo no celular, quiser deitar a tela, fica um pouquinho mais fácil. Ok? Vamos lá, então. Esse é o meu quadro branco aqui. Estamos lá. Tem mais pessoas aqui, ok. Eu vou procurar colocar numa fonte boa aqui para vocês. Vai ser em preto mesmo. Então, só para ver se está funcionando certinho, vejamos aqui. Olá. Eu acredito que está num tamanho bom para vocês. Se nesse formato não der, nós vamos trabalhar com ele. Vou fechar aqui rapidinho. Nós vamos trabalhar com o Office mesmo, que eu acredito que vai ser um pouco melhor também. Já vamos começar direto pelo Office. Todas essas aulas, como elas são gravadas, elas estão sendo gravadas hoje. Não sei se vai funcionar certinho para gravar depois, mas de todo modo, tudo aquilo que for escrito, os textos, aquilo que a gente vê e ouvir aqui, eu vou estar que eu escrevi, eu vou estar salvando num PDF, vou estar depois compartilhando um link com vocês, para vocês participarem, ok? No começo agora eu só vou abrir a tela em espaço grande aqui, botar uma fonte boa. Vocês não estão me vendo nada que eu estou fazendo, isso é normal, tá? Que eu não compartilhei a tela ainda. Mas vamos ver aqui. Felipe. Bem-vindo, Felipe. Beleza, Riquelme. Obrigado pela presença aí, tá bom? Acabei de ler tua mensagem aí. Tamo junto aí, a gente vai se conversando, tá? Ok. Vamos lá, então. Então, compartilhando a tela agora com vocês, eu vou compartilhar tudo com vocês. Que agora vocês estão vendo o que tem no fundo aqui, uma cena do Japão, né? Esse arquivo aqui, vou colocar aqui aula 1. Esse arquivo aqui, ele vai ser enviado para vocês depois. Pode ser em doc ou em PDF, provavelmente. Vou postar um link para vocês, vai estar nos meus status ali. Todos que estão aqui provavelmente têm meu WhatsApp, é só clicar ali que vai estar no link certinho. Ok? Aula número 1, vejamos então. Deus nos ajude, né? Então, gente, como nós estamos aprendendo um idioma, qualquer que seja o idioma que a gente está aprendendo, seja o nosso português, seja o inglês, seja o espanhol, seja qualquer idioma, quando alguém está aprendendo a falar um idioma, a primeira coisa que a gente descobre é quem são as pessoas que a gente está falando, né? A gente descobre quem que é quem nessa história, se sou eu, se é você. Então, uma parte que eu gosto sempre de começar é falando dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês há alguns diferentes,
para quem já viu alguns dos meus stories antes, talvez já tenha visto algum dia. O pessoal vai lembrar da escola um pouquinho, é bem simples. Vocês vão ver que muitas coisas vocês vão se lembrar da escola, quem está fazendo, quem está cursando, quem não está. É algo bem... O inglês é muito simples. E o nosso cérebro, vou falar um pouquinho antes de a gente começar, o nosso cérebro é muito inteligente. A gente pensa que ele não está aprendendo, mas ele está aprendendo, ele está praticando. Ok. Ok. Tem mais alguém para participar aqui? Alguém mandando mensagem? Isso nas próximas aulas isso vai ficar tudo certinho. Então, pessoal, voltando aqui, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Aquilo que a gente viu lá na primeira aula de inglês que nós vimos na vida, ainda está em algum lugar escondido aqui. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas, de certa forma, você não perdeu 100% do conteúdo. Então, conforme nós vamos tendo contato com o idioma, voltando àquele ambiente conhecido, as coisas começam a voltar. Talvez você não vai se lembrar que você o ouviu alguma vez, mas você não vai ter tanta dificuldade quando você teve aquela primeira vez lá. Vai soar, mas não é tão difícil. Não se assustem, isso é normal, isso, assustem não, né? Vocês vão ver que isso é normal, isso acontece mesmo, isso é um processo que nós passamos mesmo. Mas falando em coisas que nós já vimos, nós vamos falar dos verbos, dos pronomes. Os pronomes que seriam em português é eu, vou colocar em pequeno aqui, eu, tu, direto para inglês, tá? Eu, você, ele, ela, ele ou ela para coisas, pessoas, nós, vocês, ou vós, e eles. Esses são os pronomes pessoais que nós temos, aqueles pronomes que nós temos, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Em inglês eles são I, you, he, she, it, we, you, they. Respectivamente, eles funcionam da seguinte forma. Eu, tu, você, não tem um pronome diferente para tu, tá? Nem para você. Em inglês é you e acabou-se. Ele, uma pessoa chamada ele, uma pessoa masculino, ele, ela, she, ela, perdão. Aí nós temos o... Opa, tem alguém que chamou aqui. Alguém saiu, não tem problema. Acho que era o Riquelme. It, ele ou ela para coisas ou pessoas. Para coisas ou objetos, perdão, animais ou objetos. Animais, objetos e sentimentos e coisas do tipo. Tudo que não for uma pessoa é ele ou é it, ok? Então nós temos nós, que é we. Depois nós temos vocês, ou vós, né? O português ele ficou um pouquinho diferente agora, agora não, faz um tempo já, né? Depois que você e vocês entrou, né? E antigamente era mais específico, né? Tu e vós, né? Hoje em dia dá muita confusão. Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver como é que isso fica um pouquinho bagunçado no português, e no inglês ele é bem simples de entender. E eles ou elas. Eles ou elas. Então, repetindo, I é igual aquela dor mesmo. Isso eu sempre, quando eu dava aula pessoalmente para os alunos, eu gostava até de fazer uma brincadeirinha. Como é que fala eu em inglês? Aí o aluno, como é que fala eu em inglês? Não sei. Aí ela fingia que dava uma beliscada. Verdade. Para lembrar quem sou eu, I. Eu sou I. Eu sou a pessoa mais importante no inglês. Por quê? Porque o eu sempre vai ser com letra maiúscula, não importa em que lugar que ele estiver na frase. I, eu, letra maiúscula, ok? Sempre com letra maiúscula. Você é a segunda pessoa mais importante. Por quê? Porque você está falando comigo. Você só é você
enquanto você estiver falando comigo. Quando você não está falando mais comigo, você deixa de ser você e você se torna ele ou ela, ok? De forma bem simples é isso. Eu sou quem está falando, você é com quem eu estou falando, quem está falando comigo, né? A partir daí nós temos o ele, que é o he, bem simples. He, lembra da risada? He. Ele ri, ela ri, he. Ele, ok? He, ela, she. She, é igual, é só tirar, como é que eu posso dizer? Só tirar aquele o izinho a mais quando as pessoas falam she, só she, ok? Vai ter explicação de tiozão, assim, bem. Opa, bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, bem-vindo. Nós estamos no eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Deve estar entrando aqui agora. Vai ter piadinha de tiozão aqui, vocês vão ver, mas é bem assim que é o interessante, entendeu? Porque vai ter que ser um ambiente onde eu seja o mais idiota aqui, tá bom? Meu inglês seja o pior, o mais engraçado, o mais, como é que se diz? Mais bobo, porque eu quero que todos consigam falar. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou entrar no propósito dessa minha aula de inglês, o porquê que eu estou dando isso. Todas elas, só para avisar, vão ser de graça, nunca vão ter custos, tá? Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e, se Deus quiser, só peço que orem por mim. Mas voltando aqui, bem-vindo, João Felipe. Muito bom tê-lo. Então, voltando. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. I sou eu, you, você, he é ele, she é ela. Lembra do she? She, ok? Ela. It. Esse aqui é o que mais complica as pessoas. Não para iniciantes, mas depois a gente vai ver, porque esse izinho aqui ele não tem som de i, não é o nosso it. It vai ser outra palavrinha, isso aqui é it. It. Imagina que isso aqui não é um i, imagina que isso aqui ele está sendo pronunciado assim, ó. Ver se a gente consegue. It. Ok? It. E não é nenhum e, é it, para baixo, it. Mas não se preocupe, se vocês falar it, não se preocupe que nós vamos entender. Ok? É só para colocar como é que ele pronuncia-se mais ou menos. Então, it, ele é uma pessoa, ele é um sujeito, ele é um pronome bem peculiar no inglês. Ele é específico. Ele não fala de pessoas, nunca fala de pessoas. Ele fala só de objetos e animais e sentimentos e coisas do tipo, nunca para pessoas. Então, sempre que você for falar de um cachorrinho, o cachorrinho vai ser it. Mais para baixo na aula nós vamos ver como é que vai funcionar certinho, tá bom? Como é que isso vai ser aplicado. Então, não vai ser it, tá? It. Se vocês verem eu falando it, é só costume do inglês mesmo, do português, porque a gente lê i e a gente quer falar i, né? It, mas é it, ok? Depois nós temos nós. We. We, bem simples. We. Imagina que você tem uma pessoa, você tem um conhecido que ele chama-se I, o Inácio, digamos assim. Aí o apelido carinhoso dele é o I. Então é I. We, ok? We, nós. Ou parecido com o sim em francês, né? O we. Então nós. Vocês é a mesma coisa do você ou do tu, ok? Isso mais para as próximas aulas eu posso trazer um dia curiosidade por que o you é you. Mas é bem legal. O you para você é a mesma coisa do que para vocês. Logo abaixo eu já vou falar para vocês como que vai ser, como que nós vamos poder identificar certinho. Hoje alguém resolveu cortar alguma madeira aqui, eu não sei o que é, então espero que não esteja atrapalhando o barulho de vocês ali. Mas eu acho que dá para ouvir bem. Então, só voltando rapidinho, you, vocês, vós, you, ok? Eles e elas, they. Esse aqui é o TH bendito do inglês. Mas não se preocupe, pode falar they mesmo, tá? Com they, de dado. Depois, conforme você vai praticando, você vai pegando a prática, vai se familiarizando, só falar they mesmo. Você vai aprender como é que falar, eu vou ensinar numa aula mais para frente. Bem-vindo! Querida, todo mundo tá com o vídeo desligado, tá? Se você quiser ficar com o vídeo ativado, pode ficar, tá? Se quiser desativar o vídeo, é só clicar na câmerazinha, tá bom? Bem-vinda, Esther. É bom tê-la. Quer
Quer que eu desative o vídeo para você? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Fechou. Perdão. Vamos lá, então? Continuando. Então, eles, elas... Se quiserem ativar o vídeo, se quiser ativar o vídeo de novo, pode ativar, tá? Eu só desativei porque às vezes ela estava tendo dificuldade. Todos vocês são bem-vindos. Então, they, eles ou elas. Para tirar isso de gramática tão complicado assim, vamos colocar isso na prática. Agora a gente já sabe como falar eu, você, ele ou ela, se for um objeto, nós, vós e eles. Agora nós vamos trabalhar como construir uma frase em inglês. Como construir uma frase em inglês, ok? Vai funcionar mais ou menos assim. Mais ou menos não, é bem assim que vai funcionar, tá? Eu vou dar alguns verbinhos que talvez alguns já conheçam. Por exemplo, o verbo gostar em inglês é um verbo simples, é um verbo like. Like é gostar. É o verbo amar. Love. Amar. Eu vou até fazer diferente, eu vou colocar ele no infinitivo aqui para ensinar certinho para vocês, tá? To love, amar, to like é gostar. O que mais que nós podemos colocar aqui? To drink, que é beber. To drink, beber. To eat, comer. O que mais? Vou colocar mais um só aqui. To see. Opa, to see. To see é ver, ok? Não é to see não, tá? To see é ver, ó. Falei que ia ter piada de tiozão. To see é ver, ok? Então nós temos os pronomes. Quem que são os pronomes? Eles vão ser, de certa forma, os sujeitos da frase. A pessoa que vai estar fazendo a ação. Nesse primeiro instante, é só isso que eu vou dizer para vocês. Depois vai ter outras pessoas que vão estar recebendo a ação. O pronome não vai estar necessariamente aparecendo. Mas digamos agora que as pessoas que vão aparecer, as pessoas que vão fazer alguma coisa na frase. E o verbinho? O que é um verbo? Um verbo nada mais é do que uma ação. Uma ação não necessariamente física, pode ser um sentimento, pode ser um pensamento, pode ser algo, mas é uma ação. De forma simples, ação. Em inglês, em português, melhor dizendo, quando nós queremos falar algo no infinitivo, ou seja, que não tem tempo, por exemplo, gostar, amar, beber, comer, ver, subir, descer, a gente bota esse er, ar, e, or, né? Or, né? Então, no inglês, é mais simples do que isso. Você não precisa colocar o ar, e, não precisa dar aquele negocinho da foca, né? Ar. Você pode simplesmente colocar, não é que você pode, é simplesmente a gente coloca o to na frente. To. Então vai ficar to like, to love, to drink, to eat, to see. Aqui o verbo está no infinitivo, ou seja, eu sei amar, digamos assim. I know how to love. Você ficou legal, né? Eu sei comer, vamos ficar melhor. I know how to eat, eu sei como comer. Tem algum tempo? Tem um tempo. Eu posso saber como comer no passado, posso saber como comer no presente, posso saber como comer no futuro. Ele não altera o tempo, o meu verbo não vai conjugar, não vai mudar a forma, eu comerei, não vai acontecer nada com ele. Ele é só comer, é só a ação pura, simplesmente a ação que acontece ali. Então esse é um infinitivo. E no inglês isso é apresentado pelo to na frente. Então, eu nunca vou dizer assim, ou melhor, em português, né? Oh meu Deus, eu gostar chocolate. Se eu falar eu gostar chocolate, as pessoas vão rir de mim, né? As pessoas vão achar meio estranho. Quem não vai rir vai achar meio estranho. Eu beber água. Não vou falar assim, né? Eu bebo água. Eu gosto de chocolate. Eu como maçã. Eu não comer maçã. Eu como maçã. Então, já que nós estamos falando em palavrinhas, nessas palavrinhas, comer, melhor,
chocolate, maçã, água. Vamos pegar algumas palavrinhas aqui para a gente ter o que fazer com esses verbos, né? Não é simplesmente dizer eu como, eu bebo. Eu quero saber eu como o quê, eu bebo o quê, né? Vamos lá. Depois nós já vamos pegar tudo isso que nós estamos vendo ali em cima, vamos colocar em frases, tá? Mas vamos começar por uma palavra muito difícil, que em inglês as pessoas têm muita dificuldade de aprender, porque você precisa de alguns anos de estudo para aprender como escrever. É a palavra chocolate. A palavra chocolate em inglês é chocolate. Bem simples. Só vai mudar a pronúncia. Você só vai notar a diferença da pronúncia de chocolate para chocolate. O inglês, vamos entrar um pouquinho mais para frente aqui, eu já volto nisso que eu ia dizer. Só vamos pegar aqui maçã, que vai ser apple. Maçã. Agora, falando em maçã, vou pegar mais uma palavrinha. Água. Water. Água. Que mais? Carne. Meat. Carne. E frango. Chicken. Opa. Eu vou colocar aqui já para falando em comida e animais, vamos falar em cachorro agora. Dog e cat para gato. Depois nós vamos elaborar mais palavrinhas, tá? Vamos trabalhar com mais palavrinhas. Mas rapidamente aqui, ó, chocolate. Se você quiser repetir, tiver um tempinho ali, vamos dar uma repetidinha aqui então. Pode ser só na tua mente também, se você tiver vergonha, pode repetir só na mente. Chocolate é chocolate. Chocolate. Observe uma coisa que aconteceu aqui. Ó. Em português, nós temos... O português ele é um idioma silábico, ou seja, ele é dividido em sílabas. Ok? Então, você vai falar chocolate. Ele é dividido, ele é pausado. Mesmo que você fale rápido, ele vai ser dividido. Chocolate. Eu gosto de chocolate. Chocolate, chocolate. Agora, em inglês, olha como é que eu vou falar a mesma palavrinha. Chocolate. Não tem, você quase não acha onde é que está a sílaba. A sílaba em inglês até se conta diferente que em português. Não é 3 letrinhas ou 2 letrinhas. É o som como ele é feito. Olha ali, ó. Chocolate. 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 Tem 2 sílabas essa palavra. Então, ele é um idioma... me ajuda agora, não passar vergonha. Português ele é um idioma silábico e inglês é um idioma de estresse, onde nós estressamos as sílabas. Nós estressamos aquilo que a gente fala. Voltou aqui, obrigado por quem estava orando por mim aí. De estresse, ou seja, você estressa as partes da palavra que você quer falar. Observa ali, de português de chocolate, em inglês fica chocolate. Olha onde você estressou. Chocolate. Chocolate. Bem simples. Então você tem chocolate. Aí depois nós temos a próxima palavrinha ali, que vai ser maçã. Essa palavrinha aqui, até hoje, me estressa. Não me estressa, né? Mas eu fico assim, poxa, gente. A gente foi ensinado errado, porque quando a gente vai aprender o alfabeto, depois eu vou dar uma passadinha no alfabeto se der tempo hoje, quando a gente vai aprender o alfabeto, a primeira letrinha do inglês, que nós já aprendemos de cor, seja com música de criança, seja na escola, seja como for, a gente sabe que a primeira letra A é E. Então a gente olha a palavrinha maçã, tem A, começa com A, a gente vai dizer o quê? Apple, né? Porque a palavra é apple. Só que uma das coisas que a gente descobre quando está aprendendo inglês é que inglês não tem... A única regra que vale no inglês é que existem muitas exceções. Essa é a única regra que vale no inglês. Inglês é um idioma que tem muitas exceções. Essa é a regra que funciona. Então, quando nós estamos falando a palavra maçã, não vai falar apple, vai falar apple. O celular, aquela maçãzinha lá, ele não é da Apple, ele é da Apple, ok? A frutinha que você come não é Apple, você não come uma Apple, você come uma Apple, ok? Então, essa é assim que a gente pronuncia a palavra maçã, Apple, ok? Depois nós temos a palavra água.
que é bem simples. Water. Bem simples, não é? Para quem tem um pouquinho de alemão, conhece um pouquinho de alemão, vai ver esse W ali e vai pensar que é Water, né? O certo seria Water, né? Mas o inglês ele não funciona da mesma forma que o alemão. É water. Water. Esse é o inglês americano, tá? Se fosse o inglês britânico, o inglês lá da Inglaterra, seria water. Water. Nem o ter vai falar water, porque eles não pronunciam o R no final da frase. Mas nós vamos focar, como as nossas aulas vão ter parte de Mombrana falando, nós vamos focar no inglês americano, tá? Para vocês não terem dificuldade, é o inglês mais comum que existe no mundo. Se você quiser depois se interessar, poxa, eu quero aprender o inglês britânico. Boa sorte. É muito bonito, eu admiro quem consegue falar. É lindo mesmo. É só a pronúncia, são algumas regrinhas, mas não é tão difícil não. Water, ok? Water, água. Depois nós temos carne, que é meat. Olha ali, meat. Meat, carne. Carne do quê? Carne de boi essa, tá? Meat. Chicken. Esse é simples, né? Chicken é frango. Ó, chicken. Sempre que você vê um CH em inglês, a pronúncia dele vai ser com o nosso tchau. Ó, tchau, chicken. Tchau, chicken. Ok? Chicken. O que nós temos mais aqui é dog. Isso é bem simples, né? E dog. E depois cat. Uma coisa para vocês pensarem, tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, para quem está prestando atenção ali. Essa palavrinha se escreve C-A-T, né? Essa outra aqui também, ó, D-O-G. Por acaso, desculpa pelo grito, por acaso tem alguma letrinha depois desse G ali? Tem um I ali? A nossa tendência em português é falar dog, cat. Não é assim que fala em inglês, tá? Dog, cat. Ok? Dog, cat. Se você... o pessoal, por exemplo, o pastor Simon, a pronúncia dele, esse cat ali, ele vai falar cat. Não vai falar cat, ele vai falar cat. O inglês britânico também puxa para esse A, vai falar A. Cat, não cat. Isso não estraga a tua pronúncia. Agora, se você falar cat e dog, aí vai ficar muito estranho. Ah, Tony, meu Deus, é um pecado? Não, não é um pecado no inglês, né? Pecado a gente sabe o que é, mas tipo assim, não é uma coisa que vai estragar o meu inglês. Mas aprenda a falar o certo. Não tem um i depois, não é cat, não é ketchup, tá? É ketchup. Isso é coisa pra frente, tá bom? Dog. Dependendo do lugar onde eu estou, dependendo do tipo de pessoas que eu estou falando, por exemplo, tem aquela bebida que chama Red Bull, né? Que a gente fala em português, né? Red Bull. Se eu tiver com os meus tios, com os meus avós, com senhores de idade, com pessoas que não têm acesso à informação, eu não vou ser ignorante de pegar e dizer assim, eu comprei um Red Bull. Não preciso disso, né? Agora, como nós estamos num ambiente de pessoas que estão aprendendo inglês, se eu for ler essa palavra, eu vou falar um Red Bull. Quando eu for falar a palavrinha Facebook, eu não vou falar Facebook, eu vou falar Facebook. Quando eu for falar um Instagram, não vou falar Instagram, eu vou falar Instagram. Ok? Por quê? Porque aqui é um ambiente livre de julgamento, aqui é um ambiente onde a gente tem que falar. Se você falar errado, não tem problema, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que aprender da forma correta, né? Como eu digo, não existe nada de errado com errar uma pronúncia de uma palavra. Não tem nada de errado com errar uma pronúncia. O interessante é você saber, reconhecer e não se preocupar com aquilo, não deixar aquilo ser a coisa que vai te travar. Se você falou uma palavra errada, ria de você mesmo. Não pense que os outros estão rindo de você. Você ria de você mesmo. Olha o que eu falei, olha que, meu Deus, estou falando igual o índio. Bem assim que funciona. Ok? Então, chocolate, apple, water, meat, chicken, dog, cat. Ok? Essa é a forma de pronunciar essas palavrinhas. E agora que nós já pegamos o eu, tu, ele, nós, vós e eles, já pegamos 5 verbinhos aqui, to like, to love, to drink, to eat e to see. Agora vamos tentar fazer frases com essas palavrinhas?
Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos pegar a pessoa mais importante do inglês, né? A pessoa mais importante da nossa aula hoje, que é o eu, né? Eu sou o mais importante hoje. Então, se eu quiser dizer que eu gosto de o quê? Em honra a mim, né? Que sou eu que estou falando, eu gosto de chocolate. I like o quê? I like chocolate. Significa eu gosto de chocolate. Se eu quiser falar que você bebe água. You drink water. Bem simples. You drink water. Você, meu Deus, você bebe água. Ok. Se eu quiser dizer, vocês vão ver que eu vou pular alguém aqui agora da nossa conversa, depois eu vou entrar com ele. Se eu quiser dizer que nós comemos o quê? O que nós comemos? Frango. We eat chicken. Olha o CHzinho do tchau ali. Chicken. Opa, chicken. We eat chicken. Nós comemos frango. O que mais que nós temos aqui? Eles. They. Eles amam o quê? Um dia que eles amam cachorro agora. Eles amam os cachorros, né? Cachorros. Cães. Fica mais fácil. They love dogs. Seria... Tony, por que você colocou dogs? Por que você não colocou só dog? Eles amam cachorro ou eles amam cachorros? Ou cães? Que a gente tem costume de dizer eles amam cachorro, né? Em português coloquial. Mas o que eles realmente são cachorros ou cães, né? Então, eles amam cachorros. Confesso que eu tenho dificuldade de falar isso aí. Cachorros, né? Até escrevi errado. Cachorros. Eles amam cachorros. Então, eu peguei I like chocolate. You drink water. We eat chicken. They love dogs. Vamos dar uma subidinha aqui para cima. Vamos olhar uma coisa aqui. Vocês observam que eu tirei esse to da frente. Lembra que eu tinha falado que esse to, vamos colocar de forma visual. Opa. Bem-vinda, Luísa. Nossa friend, a Luísa é de Campo Grande, eu acredito. Bem-vinda à nossa aula. Então, vamos lá. Só realçando um negócio aqui, pessoal. To. Que papel que vai ter o to no nosso verbinho, nesse caso aqui? Ó? Oh, meu Deus. Vai ter o mesmo papel que o are no final do verbo em português. To love. O que significa o to da frente? O are do final. Ó. To drink. O que significa o to da frente? Do beber. To eat. O que significa o to? Do comer. To see. To see. O que significa o to da frente? O do final. Ok? Do ver. Então, tá até de forma realçada aqui para nós vermos, sublinhada, né? Então, to like é gostar. Tony, então to significa are? Não. To, nesse caso aqui, significa que o verbo está no infinitivo. Em português, nós dizemos quando o verbo está no infinitivo, ou seja, que ele não tem um tempo específico, nós falamos gostar, amar, beber, comer, ver, subir, descer. Em inglês, nós colocamos to like, to love, to drink, to eat, to see. Vai haver exceções, Tony? Vai haver exceções. Com certeza. Toda a nossa maior regra no inglês é que sempre existem exceções. Sempre vão existir exceções. Descendo aqui para baixo. Agora que nós já vimos que o verbinho é assim, to like, to love, to drink, to eat, gostar, amar, beber, comer e ver, aí to see, né, que tá ali. Agora nós vamos olhar uma coisa aqui.
vocês vão ver que eu não coloquei o to aqui. Por que eu não coloquei I to like chocolate? Porque o que eu falei? Que o to na frente do verbo vai fazer o papel de are no final. Eu gostar de chocolate ou eu gosto de chocolate? Eu gosto de chocolate. Eu gostar de chocolate ou eu gosto de chocolate? Eu gosto de chocolate. You drink water. Próximo ali. You drink water. Você beber água ou você bebe água? Você bebe água. Se eu botasse o to aqui na frente, you to drink water, você beber água. Não tá legal, né? Agora vamos para o nós ali. We eat chicken. Nós o quê? Nós comemos frango. Nós não comer frango, né? E os cães ali, os cachorros? They love dogs. Eles amam cachorros. Eles amar cachorros? Não, eles amam cachorros, né? Agora, eu acho que vocês prestaram atenção, acho que vocês perceberam, se não perceberam, presta atenção num negócio aqui. Em português, quando a gente vai falar, conjugar um verbo, quando a gente vai conjugar um verbinho, olha quantas palavrinhas que nós temos para o mesmo gostar. Eu gosto. Se nós formos usar o tu, vai ficar tu gostas. Ele gosta. Nós gostamos. Vós gostais. E eles gostam. Ok? Não usei o você e o vocês, porque ele estraga um pouquinho meu princípio, tá? Deixamos só com tu, tá? Gosto, gostas, gosta, gostamos, gostais e gostam. Só no presente tem 3 formatos de falar a mesma palavrinha. Quer ver como é que a gente fala em inglês? I like chocolate. You like chocolate. Vamos pular o ele, o ela e o ele, o ela. Vamos falar para nós gostamos de chocolate. We like chocolate. E they like chocolate. Então você observa que não há necessidade de conjugar verbo em inglês. Em inglês a gente não conjuga verbo. Em inglês nós não conjugamos verbo. O que é conjugar o verbo? É casar ele com a pessoa que está falando. Conjugar é casar. A gente fala de conjugar, fala de cônjuge. Conjugar é casar. A gente vai adaptar ele ao sujeitinho ali, ao meu eu, você, ele ou ela, nós, vós e eles. Em inglês, I like, you like, we like, they like, you de vocês like e they like. Agora a gente entra num detalhe aqui. Lembra que eu acabei de falar que em inglês a gente não conjuga verbo? Pois é. Existe um traiçoeiro no inglês, que são a terceira pessoa, que é a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, nós vamos contar aqui então, nós vamos ver lá. Primeira pessoa do singular, singular fala de uma pessoa só, né? Então, primeira pessoa do singular, quem que é a pessoa mais importante que a gente descobriu lá no comecinho? Eu. Tanto que eu sempre vou vir com letra maiúscula, ali, ó. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, que é o segundo mais importante, é a pessoa que está falando com quem eu estou falando diretamente, ou seja, você. Você, João Felipe, você, Marcelo, você, Kleber, você, Luísa, você, quem quer que seja que esteja mais para cima que desapareceu na minha listinha aqui. Mas você, ok? Você só é você enquanto está conversando comigo. Então você é a segunda pessoa. A partir da hora que você não está, que eu não estou mais falando com você, que eu já estou falando a teu respeito, você se torna a terceira pessoa. E por algum motivo, por alguma cargas d'água, eu acho que você fica chateado porque você se torna ele ou ela e vem estragar o meu inglês, que era tão simplesinho, né? Poderia ser muito simples, né? I like, you like, he like, she like, it like, we like, you like, they like. Pronto, perfeito. Ninguém ia tirar nota baixa, ninguém ia perder pontinho na prova na escola, né? Mas aqui surge a terceira pessoa. A terceira pessoa vai funcionar assim, gente, ó. Ele é traiçoeiro. Terceira pessoa é traiçoeira nesse caso aqui. E traiçoeiro fala de cobra. Eu falei que ia ter piadinha de tiozão, tá? Traiçoeiro fala de cobra. E cobra faz um barulhinho, né? Faz um barulhinho como se fosse de S, não faz? Então vamos lá.
I like chocolate. You like chocolate. He likes chocolate. A terceira pessoa ela pica o verbo e o verbo se torna uma cobrinha também, fica traiçoeiro também, pega o mesmo problema que ele teve. Então vai ficar he likes chocolate. Ah, Tony, era tão simples dizer que terceira pessoa é só botar o S no verbo, porque nem sempre é só o S. Às vezes ele está escondido de uma outra forma, às vezes vai ter mais letrinhas juntos, mas sempre vai ser o som do S. Sempre na terceira pessoa vai ter o som do S. Na terceira pessoa, ou seja, he, she e it. O verbinho que vem depois, isso no presente, tá? Porque é só no presente que as coisas fazem mal pra gente. No passado elas não afetam mais e na frente não afetam mais a gente. Então, presente, como é que diz a frase? Quem vive de passado é museu, o futuro a gente faz agora. Então, he likes chocolate. Okay? He likes chocolate. She likes chocolate. Ok? E se fosse um cachorrinho que gostasse de chocolate? Vai ser it likes chocolate. Opa, chocolate. Então essa é a regrinha da terceira pessoa. Se for eu, você, nós, vocês e eles, ou elas, vai ser normal. Você só vai pegar e tirar o tozinho da frente do verbo e vai colocar ele ali. You like chocolate, you like apples, you like banana. Opa, uma palavrinha ali que é muito difícil também. Banana. You like dogs, you like cats. Ok? I like cats, you like cats, we, nós todos, we like cats, you, vocês aí, depois nós já vamos ver, quando for terceira pessoa, já vou explicar, terceira pessoa não, quando for segunda pessoa do plural, nós já estamos chegando lá embaixo, you, vocês, you like chocolate, e they, falando de pessoas, digamos que eu estou conversando aqui com o Felipe, aí eu vou dizer, Felipe, eles, né, they like chocolate, o restante do pessoal. Ok? Estamos falando na terceira pessoa. Então vai ficar sempre vai ser normalzinho, é só tirar o to da frente, até chegar na terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Quem que é a terceira pessoa? Quem eu não sou eu e não é a pessoa com quem eu estou falando, é uma outra pessoa sobre a qual eu estou falando. Quando eu falo dela, ela se torna a terceira pessoa. O João se torna a terceira pessoa, o Felipe se torna a terceira pessoa quando eu estou falando sobre eles. Ok? Mais sobre isso quando a gente for continuando o conteúdo aqui, tá bom? Então, I like chocolate, you like chocolate, he likes chocolate, she likes chocolate, it likes chocolate. Lembra que eu falei da cobrinha que picou o verbo? Olha ali, ó, likes, o sonzinho. Pegou um vírus, alguma coisa ali, a gente nunca sabe o que aconteceu. Vamos passar para drink. Se for beber, Tony, se for para beber água, como é que vai ficar? I drink water, como a gente já aprendeu. You drink water. Se for a terceira, se for para ele bebe água ou ela bebe água, eu preciso de um voluntário, alguém que rapidinho tire o microfone do mudo e fala para mim como é que fica a frase ele bebe água. Qualquer um. Qualquer um. He drinks water. Very good. Muito obrigado, Felipe. Então, ele tinha quase esquecido o nosso Szinho ali, ele achou ele no finalzinho. Obrigado, Felipe. O João Felipe, né? Que tem outro Felipe aí. Pessoal, esse Felipe que está na conversa com a gente é o Felipe. Ele é sobrinho, parente do irmão Eliu. Bem-vindo, Felipe. Vai estar participando com a gente, se Deus quiser. Então, das aulas, tá? Ele mora em Campo Grande. He drinks water. O que aconteceu? Peguei simplesmente o mesmo verbinho que estava ali, né? Peguei o verbinho que estava ali e botei um Szinho no final. He drinks water. O Felipe até deu aquela seguradinha no S para realçar ele ali. He drinks water. Ah, Tony, sempre eu vou dar esse x. Não. Quando eu tô falando rápido vai ficar drinks. He drinks water. She, se fosse ela, she drinks water. Se fosse o cachorrinho, it drinks water. Ok? Então, terceira pessoa, no singular, no presente, ele ou ela, vai acrescentar o Szinho no próximo verbo que
surgir. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que vai haver algumas exceções, não exceções, mas algumas particularidades. Comer, vamos lá. We eat chicken. We eat chicken. Gente, isso aqui você nunca vai ver um americano falar dessa forma que eu falei. Nunca vai dizer assim, we eat chicken. Só se ele estiver querendo enfatizar algo muito bem enfatizado. Essa frase vai ser falada assim, we eat chicken. Ó, we eat chicken. We eat chicken. Nós comemos frango. We eat chicken. Bem assim. Ah, Tony, mas é muito difícil. Não, é bem tranquilo. É só o nosso ouvido se acostumar. Até porque vocês estão me entendendo, eu acredito que quase 100% do que eu estou falando, e eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido. Por natureza eu falo muito rápido. Bem-vindo. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo. Vejamos aqui. Ok, só ver os participantes aqui, só um instantinho, gente. Mas continuando a falar, sem perder o foco, né? Alguém está me mandando mensagem. Ok, minha aula de amanhã de manhã. Voltando aqui, eu sou uma pessoa que fala muito rápido. Sou uma pessoa que fala muito rápido e tenho a tendência de falar muito rápido quando eu estou com pressa. E vocês me entendem. Por quê? Porque vocês estão acostumados com o português. Tem pessoas que falam até mais rápido do que eu. Tem pessoas que já são um pouco mais lentas, têm uma voz mais pausada, como o Ezequias, né, que falou nosso amado pastor ontem, né? Até, por sinal, como mencionou o senhor ontem, pastor. Elogiando a sua voz. Enfim, pessoas que falam mais pausadamente, mas nós brasileiros não temos dificuldade de entender essas pessoas, nem as que falam lentamente, nem as que falam rapidamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo uma questão de se acostumar. You drink water, we eat chicken, olha, we eat chicken. Quanto mais fluente você ficar, mais você vai conseguir emendar as palavrinhas uma na outra no inglês. Lembra que eu falei que ele é estressado? Olha ali, we eat. Você vai pegar esse we e vai emendar já com esse daqui, ó. Com esse daqui, ó. We eat chicken. We eat chicken. Ah, mas... como é que eu vou entender isso, Tony? Vai ser, sempre eu vou ter que ficar... Tem tantas possibilidades para isso aqui ser... Lembre-se, existe uma palavrinha que a gente chama de contexto. Eu nunca vou parar no meio da rua, olhar para você e vou dizer we eat chicken. Né? O contexto que eu vou estar conversando, falando do que nós comemos. What do you eat? Ah, we eat chicken. Opa, então vocês comem frango. Eu tô vendo a foto de um irmão aqui sorrindo, eu tô rindo pra ele, pensando que ele tá rindo pra mim. Eu vou tirar a foto dele daqui. Ó, desapareceu. Pensei que ele tava rindo pra mim. Ok, mas é bom. É sempre bom alguém sorrindo. We eat chicken. Voltando aqui, né? We eat chicken, nós comemos frango. Se fosse eu como frango, I eat chicken. Você come frango, you eat chicken. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Ele come frango. He eats chicken. Rapidinho fica he eats chicken. He eats chicken. Ok? Se for ela, come frango. She eats chicken. Se for o cachorrinho, it eats chicken. Ok? E amar agora, gente. Eles amam cães, eles amam cachorros. They love dogs. I love dogs. You love dogs. Terceira pessoa fica ele ou ela. He loves dogs. Ela, she loves dogs. Se fosse o papagaio, the parrot loves dogs. Ah, Tony, você não falou it agora. Você usou direto o nome do papagaio? Exatamente. Porque a terceira pessoa, essa terceira pessoa ali, não necessariamente, eu vou estar dizendo assim, he likes chocolate. Se eu quiser dizer que, por exemplo, que o Kleber gosta de chocolate, eu não preciso dizer ele gosta de chocolate. Se eu disser que o Kleber gosta de chocolate, automaticamente eu estou falando de uma terceira pessoa, porque o Kleber não está eu não estou falando com o Kleber, estou falando sobre o Kleber, né? Então, he
likes chocolate. He likes chocolate. Ok? Se eu quiser dizer que o Kleber gosta de chocolate, eu posso também dizer dessa forma aqui. Kleber like, opa. Oh, meu Deus. Kleber likes chocolate. Ok? He likes chocolate. Kleber likes chocolate. Se eu quiser usar um outro pronome para o Kleber, vamos ensinar coisa que a gente não viu aqui ainda. Só acredito que a maioria de vocês tem conhecimento disso. Se eu quiser dizer que o Kleber é meu amigo, então, my friend likes chocolate. Ok? Então, he likes chocolate, Kleber likes chocolate e my friends like chocolate. É a mesma coisa. Estou falando de uma terceira pessoa. Automaticamente, se eu estou falando de terceira pessoa, o verbinho foi picado pela terceira pessoa e ficou com um sonzinho de cobrinha, né? Likes. Se não fosse gostar, vamos mudar aqui agora. Vamos dizer que não é gostar, vamos dizer que é odiar, não suporta. Hates. Que o verbo. Vou colocar aqui um verbinho aqui para nós. Acho que eu estou aproveitando aqui, não vai funcionar, né? Vamos botar aqui embaixo, gente. O verbo odiar, o aborrecer, né? No da Bíblia, aborrecer, quando fala em odiar e aborrecer, é a mesma palavra. Quando você vai ver em inglês, ler a Bíblia em inglês, hate. A Bíblia fala em aborrecer. Quem diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, o amor de Deus não está nele. A palavra que ele usa lá, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, o amor de Deus não está nele. É a mesma palavra em inglês. To hate, odiar. Ok? Então, se for eu odeio, I hate. Se for você odeia, you hate. Se for ele odeia, he hates. Foi picado, né? Então, vamos lá. He hates chocolate. She hates chocolate. Como é que é o nome dela? Que é she? Maria. Maria hates chocolate. Maria é minha irmã. Então, my sister hates chocolate. Ok? Aprendemos três palavrinhas novas aqui. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui a palavrinha my, que é meu, ou minha. A palavrinha odiar, que acho que já foi lá em cima, né? Não, amigo, né? Amigo. A palavrinha friend, que a maioria de nós conhecemos. Amigo. E a palavrinha irmã, que é sister. Irmã de igreja, irmã de sangue, mesma coisa, sister. Irmã. Deixa só alguém pedir o código aqui para entrar. Deixa eu passar aqui para essa pessoa. Não sei quem que é, deixa eu ver aqui só um instantinho. Ah, achei. Josué. No primeiro que eu passei, que eu falei que ia ter hoje. E aí ele agora é o único que não tá. Que não conseguiu entrar. Vejamos aqui então. Só um instantinho, pessoal. Só focando ali. Mai é meu. Mai é meu. Friend é amigo. Sister é irmã. Prometo para vocês que na próxima aula não vai ter interrupções assim com o WhatsApp, tá? É que eu demorei, eu peço perdão, eu demorei para avisar o pessoal hoje, o pessoal não se preparou. Mas para a semana que vem eu já vou começar a avisar desde cedo. E já para quem já está online aqui agora, faz o seguinte, pessoal. Na semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar começando o horário de Brasília
às 8 da noite, tá? Às 8 da noite no horário de Brasília, porque eu esqueci dos meus irmãos de Campo Grande. Luísa, o Felipe, e mais irmãos que querem participar, que não que é uma hora a menos lá, né? Então agora é às 7 da noite para eles lá ainda. Então se eu começar às 7 da noite para nós, vai começar às 6 da noite, então vai ficar muito tarde. As aulas vai ter mais ou menos 1h30, 1h40, tá bom? Fiquem à vontade para sair quando precisar, isso é entendível. Mas para prosseguir um pouquinho mais, pessoal, nós já descobrimos como é que fala eu, você, ele, ela, nós, vós e eles. Nós já descobrimos como que a gente constrói uma frase. Como é que a gente constrói uma frase? A gente pega a pessoa que vai fazer a ação, a gente pega a ação e a gente pega aquilo que vem depois da ação. Por exemplo, se ele gosta de chocolate, a gente pega o chocolate. Se ele gosta de banana, a gente pega a banana e coloca na frase. Então, he likes chocolate. Falando em he, falando em terceira pessoa, já descobrimos que no presente, a terceira pessoa, ou seja, ele, ela, ou o nome que ele vai ter quando eu estiver falando sobre ele, vai sempre acrescentar um Szinho no próximo verbo que vier depois dele. Ok? Sempre vai acrescentar um Szinho no próximo verbo. Aqui a gente está falando sobre afirmações, tá? Afirmações, o que é? Eu estou dizendo alguma coisa sobre alguém, ou sobre mim mesmo, no caso, né? No decorrer das aulas, nós vamos ver verbos auxiliares, como fazer pergunta, como negar. Mas eu já quero dar uma entradinha rapidamente aqui em como fazer pergunta. Ok? Em português, sempre que eu quero fazer uma pergunta, eu vou pegar uma frase comum aqui. A partir de agora, gente, eu vou estar introduzindo palavras novas sem criar um glossário, tá? Como eu tinha falado antes, depois eu mando essa folhinha para vocês. Eu vou só introduzir a palavra e eu coloco a tradução dela. Por exemplo, eu estudo bastante. Essa é uma palavrinha boa para a gente adicionar curiosidades. Então, eu estudo bastante. Então, I study a lot. Tony, então, bastante é a lot? Exatamente. Olha, para ajudar aqui, ó. Vamos fazer até ele ficar igualzinho aqui, ó. Ctrl I e Ctrl I. Necessariamente eu estou dizendo que a lot é bastante. Traduzindo, a lot significa bastante? Não necessariamente. A lot pode ser um monte, pode ser um montão, pode ser um bocado. Entendeu? Então, mas nesse caso aqui, eu estudo bastante. Como é que eu digo? I study a lot. Só para treinar nossa, como é que se diz? Nossa memória um pouquinho. Eu vou pedir pro meu amigo Felipe, se ele ainda tiver. João Felipe Xereda. Tá por aqui? Tá. Eu vou pedir essa frase, Felipe, diga para mim que ela estuda bastante, Felipe, por favor. Tirei para santo você hoje. Pode ser? Ela estuda bastante. A mesma frase, só que falando que ela estuda. Vamos ver se o Felipe está prestando atenção. Eu não sei a pronúncia. Não tem problema. She studies a lot. Perdão, tem a questão da pronúncia, né? Perdão, Felipe. Mas é bom, tu sabe que a gente é amigo, né? Então tá tudo bem. Então, she studies a lot. Tu podia ter só dito que tu não estava prestando atenção, ficava mais fácil. Também que vocês não veem que a câmera é ruim, que eu não fico vermelho na câmera. Mas é assim que funciona, tá? She studies a lot. Ah, Tony, o que aconteceu com esse study ali? Esse study ganhou um som de S. Só que nos verbinhos que a gente viu lá em cima, hates, hate, fica hates. Para ganhar o som de S é bem simples, é só botar o Szinho no final. Aqui, esse Yzinho aqui, em inglês, ele não tem um som de vogal, como pra gente tem um som de vogal em português, que ele tem um som de Y em inglês é som de consoante. Embora pronuncie study, mas em inglês ele tem som de consoante. Isso a gente vai aprender um pouco mais para frente quando a gente tratar de um e uma, né? A ou N. Um e uma, A ou N, dependendo do contexto que for usado. Mas ela estuda bastante. She studies a lot. Ok? Se fosse ele,
He studies a lot. Como é que eu vou fazer uma pergunta agora aqui, gente? Em português, se eu quiser dizer que... Se eu quiser perguntar se eu estudo bastante, eu vou dizer assim, eu estudo bastante? Eu entro numa crise existencial, né? Eu estudo bastante. Você estuda bastante? Ok? E assim por diante. Só botar o ponto de interrogação no final, né? Em inglês, aí que entra o legal do inglês, que para mim foi a coisa que eu mais admiro no inglês até hoje. Chama um negocinho chamado verbo auxiliar. Verbo auxiliar é um verbo que ele vai entrar na frase, ele não vai ter significado nenhum, na maioria das vezes. E ele vai auxiliar a alguma mudança que vai acontecer na frase. Por exemplo, se eu quiser perguntar se você estuda bastante, ao invés de dizer só assim, ó, you study a lot, e botar um ponto de interrogação no final, eu vou colocar na frente do verbo um do, na frente da frase, perdão, um do. Do you study a lot? O que esse do significa? Esse do não se traduz para nada. A tradução para essa frase é simplesmente essa aqui. Você estuda bastante? Só que quando eu vejo ele ali, automaticamente eu sei, quando ele aparenta esse dozinho, entra no comecinho da frase, automaticamente eu sei que ele está fazendo uma pergunta. Ou seja, opa, conseguiu, Josué. Bem-vindo, irmão Josué. Automaticamente eu sei que significa uma pergunta. Você estuda bastante? Do you study a lot? Se a frase começou com do, não necessariamente só com do, tá? Mas nesse caso, como a gente está aprendendo aqui, se a frase começou com do, automaticamente eu sei que é uma pergunta. Do you study a lot? Se eu quero fazer uma pergunta, se você faz, se você estuda, se você come, se você bebe. Do you like chocolate? Do you drink water? Do you study a lot? Do you love your dog? A propósito, pessoal, só uma curiosidadezinha assim. No inglês, principalmente, eu não estou falando biblicamente, nem coisas mais sérias. Estou falando assim em linguagem comum do dia a dia. Tanto a palavra amor quanto a palavra ódio, ela é meio banalizada, tá? Ela é bem simples, ela não carrega o peso que nós temos tanto em português, ok? Então você vai ver, por isso que eu usei o exemplo ali em cima e depois na hora eu me lembrei, acabei esquecendo de detalhar. Ele odeia chocolate, quando a gente fala em ódio, a gente pensa um negócio forte. Em inglês não é tão forte assim. Coloquialmente, tá? No dia a dia, conversa. I hate chocolate. Eu odeio chocolate. Eu odeio? Tipo, não, não, não. Tipo, eu não gosto de chocolate. Ok? I love chocolate. Eu amo chocolate? Não, não. Eu gosto muito de chocolate. Ok? Então, o inglês, ele tem algumas palavras que não tem tanto aquele peso. Não que no idioma não tenha esse peso, mas por causa das mudanças que estão acontecendo e tudo que acontece lá, por ser um país que, como a gente sabe, é um país caído da graça, os Estados Unidos, eles banalizaram muito o significado de muitas coisas. Então, isso é só uma curiosidade para vocês. Se vocês verem a pessoa dizendo assim, I hate chocolate, não é que ela odeia chocolate, que ela quer matar o chocolate, é simplesmente ela não gosta de chocolate. Ela está usando o recurso que ela tem de linguagem para falar aquilo. Então, voltando aqui, para perguntar, do you study a lot? Você estuda bastante? Se eu quiser perguntar se a Esther gosta de maçã, ou se a Esther come maçã. Do you eat? Olha ali, aqui em cima, voltando aqui, ó. Maçã tá aqui, apple. E comer tá aqui, eat. Do you eat apple? Você come maçã? Em português, você come maçã? Em inglês, do you eat apple? Então, eu acho muito legal isso no inglês, porque a gente, em português, quando nós estamos lendo um texto, eu muitas vezes me deparava com isso na escola, uma situação parecida com isso aqui, ó, onde você estava lendo um texto, a professora mandava para ler, pedia para ler, para praticar, e você começava a ler, e daqui a pouco a frase em português às vezes tinha 3, 4 linhas, e você começava assim: é possível que o João tenha ido estudar no Japão porque o pai dele tem dinheiro e conseguiu pagar os seus estudos e também
a sua família tem descendência. Aí você descobre que ali logo depois do descendência japonesa tem um ponto de interrogação. Aí você fala assim: é possível que o João tenha de estudar no Japão porque o pai dele tem dinheiro e a família dele tem descendência japonesa? Aí você vê lá no final, você vira aquela pergunta. Agora, se fosse em inglês, automaticamente no comecinho dessa frase, isso eu não estou falando em conversa, tá? Estou falando em texto escrito. Automaticamente no começo dessa frase, ia ter o ponto de interrogação lá. Quer dizer, ia ter o verbinho auxiliar. Is it possible? Automaticamente eu já sei. Opa, tem um verbinho no começo da frase? Significa que é uma pergunta. Em inglês sempre vem um verbo auxiliar antes de fazer uma pergunta. Botando isso na prática, do you study a lot? Vamos pegar aqui. Perguntei se a Esther gosta de maçã. Do you... Opa. Do you like apples? Esther. Ok. Do you like apples, Esther? Vamos dar um espacinho aqui. Vamos fazer uma outra pergunta. Deixa eu perguntar pro... Quem mais que tá aqui, meu Deus? Pro Kleber. A Marcela tá quietinha, né? Só um minutinho aqui. Ok. Beleza. Do you like... Do you love your dog? Kleber. Em inglês sempre eu vou separar, acho que em português também. Eu também vou separar em português e inglês. Mas nesse caso aqui, sempre você separa em inglês com uma vírgula, aquilo que você está perguntando da pessoa, tá? Você gosta de maçãs, Esther? Não. Você gosta de maçã, Esther? Ok? Então, você gosta de maçãs, Esther? Essa é a minha forma que eu vou fazer a minha pergunta. Você gosta do teu cachorro, Kleber? Depois, quando eu quero responder, se a Esther quiser dizer que ela gosta de maçãs, ela sempre vai dizer assim, ó, yes. Se nós estivéssemos conversando, gente, aqui ó, vamos entrar num detalhe aqui. Se nós estivéssemos conversando de forma informal, estamos tudo amigo aqui, já falamos inglês, eu não vou precisar dar essa resposta do jeito que eu vou escrever aqui, tá? Yes, I like apples. Desse formato. Yes, I like apples. Isso aqui é só para nós vermos como é que a estrutura da frase vai ficar. Mas se eu perguntar para você, João, você gosta de maçã? Como é que é a tua resposta? Sim. Não. Sim? Não, bem simples. Não precisa sim, eu gosto de maçã. Não, eu não gosto de maçã. No inglês é a mesma coisa. Do you like apples? Yes. Depois, mais pra frente, a gente vai ver a funcionalidade. Yes, I do. No, I don't. Mas daqui a pouquinho já. Nossa aula vai durar mais alguns minutinhos, tá? Que a gente teve um atraso. Para começar, nós vamos estender um pouquinho mais mais alguns minutinhos, mais uns 10, 15 minutos, eu acredito. No finalzinho, assim que eu terminar essa parte aqui do verbo auxiliar, eu vou abrir para alguém fazer uma pergunta se quiser. E se não quiserem, a gente cancela a aula, tá bom? Termina a aula, não cancela, termina. Se for para dizer que sim, yes, I like apples. Se for para dizer que não, no, I I don't like apples. Essa é a forma que eu vou dizer que não em inglês. Qual é a forma, Tony? Eu vou pegar o meu verbinho auxiliar, que nesse caso aqui é o do, e vou colocar um not na frente dele. Eu não digo no, I not like apples. Nunca vou dizer isso. No é não no começo da frase. Vocês já viram aquelas camisetas? No stress, no problem, no alguma coisa? No drama. Sempre que você... Tony, como é que eu sei se é no ou not? Bem simples. No começo da frase. Not no meio da frase. Ok? No começo, not no meio. O que significa esse don't aqui, Tony? Vou botar esse pessoal lá para baixo aqui, ó. O que significa esse don't aqui? Esse don't nada mais é do que uma contração disso aqui, ó. No, I do not like apples.
Não, eu não gosto de maçãs. Mas como o inglês ele é feito para ser prático e muito fácil de falar, I don't like apples. Ok? Então, quem está negando aqui nessa frase? O que significa don't? Não. Não necessariamente. Quem significa não nessa frase aqui, ó, é esse notezinho aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse NTzinho aqui, ó. Don't. O ant é o not, é o não. O do começo, ele está simplesmente resolvido. O do no começo, ele está simplesmente dizendo que isso ali é uma negação. Ele está simplesmente auxiliando a negar. Ok? Lembra que eu falei de verbos auxiliares? Então aqui vai a definição deles. Um verbo auxiliar are, automaticamente, se ele auxiliar ele, verbo auxiliar auxilia a perguntar e a negar em uma frase. Em alguns casos, ele auxilia a enfatizar, mas isso mais para frente nós descobrimos, quando nós estivermos estudando a mensagem Mombrana junto, nós vamos ver como que isso vai se comportar. Para nós terminarmos rapidamente, o verbo auxiliar ele auxilia a perguntar e a negar em uma frase e ele sempre vai sofrer as alterações que o verbo principal, ou seja, aquele que é a ação mesmo da frase, que não seja o do, que seja o like, que seja o hate, que seja o love, que seja o all, que seja qualquer for, qual seja a ação. O verbo que realmente se traduz, o verbo que realmente tem significado, ele sempre vai sofrer as alterações que o verbo principal sofreria. Vamos lá então? Observa o que vai acontecer aqui. O que isso quer dizer, Tony? Eu quero perguntar agora sobre a Esther, se a Esther gosta de maçãs. Vou perguntar assim: Does she like apples? Ela gosta de maçã? Quem deveria sofrer alteração aqui nessa frase seria o like, né? Do she likes, deveria ser, né? Quer dizer, deveria não. Normalmente a gente pensaria, porque é a terceira pessoa. Depois do she vem o Szinho. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer? Entrou um verbo auxiliar na frase e ele é como que o guarda-costas do negócio. Ele é o guarda-costas do Bolsonaro. Se tá para acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, quem entra na frente é o guarda-costas. Então, o do. O do fica does. Does she like apples? Yes. She likes apples. Por que não entrou? Por que o do não apareceu ali nessa frase aqui? Porque é uma afirmação. Para afirmação, o verbinho não tem problema, o verbinho aceita a mudança. Agora, se é na hora de negar, o verbo já tem dificuldade, né? A pessoa mais tímida. No. She doesn't like apples. Então, o que aconteceu aqui? O like, ao invés de receber o Szinho, passou o S para o do e ficou does. Nesse caso aqui, o que aconteceu? She, o like que era para ter aparecido com Szinho de novo, ele ficou no, she does not, ou she doesn't like apples. É bem assim que acontece, gente, é bem simples, isso talvez pareça ser um pouquinho complicado agora, mas ele é bem simples. Agora, algo que eu quero muito fazer com vocês ainda hoje, antes da gente terminar a aula, já é 8h30 agora, ou 7h30 em Campo Grande, no hemisfério de lá, né? Não, tô brincando. Amei a cidade lá. Uma das coisas que eu quero fazer com vocês é pegar e tirar isso tudo aqui desse texto aqui, dessa teoria aqui. Nós vamos pegar o aplicativo chamado The Table, que eu tenho aqui no computador. Eu vou colocar o irmão Brana para falar um pouquinho inglês com a gente. Ok? A intenção é essa, a intenção da nossa aula é sempre aprender junto, aprender, pegar um pouquinho de gramática. Hoje teve um pouquinho mais de gramática, porque eu tive que passar coisas que normalmente eu não passaria, que eu não vou precisar passar mais para frente, isso que eu quero dizer.
mas depois isso vai ficando cada vez mais prático, tá? Eu quero pegar uma mensagem aqui com vocês, vamos pegar a mensagem, a história da minha vida. Acho que todos conseguem ver o que eu estou procurando aqui. Quero pegar uma que ele pregou em 59. Quanto mais tarde ele pregou, essa aqui não sei se eu vou conseguir bem. Isso aqui não começa do jeito que eu quero. Deixa eu ver. Vamos pegar do começo aqui. Vou pegar dessa aqui mesmo. Ele pregou em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse aplicativo é o mesmo que a gente tem no celular, só que ele é para computador. Eu baixei ele para computador. A intenção com isso é poder compartilhar o que está escrito na tela aqui com vocês. Ok, vamos ver aqui. Assim. Tá baixando por um instantinho, eu não tinha preparado essa mensagem, só mais 2 minutinhos ele já terminou de baixar. Enquanto isso eu vou tomar uma xícara de café frio. Tá a boca que tá aqui que eu esqueci de tomar. Eu podia ter mudado o microfone, né? Mas a gente tá aprendendo. Prometo pra vocês que na próxima vai ser melhor do que hoje. Estamos quase, será? Vejamos aqui. Opa, tá legal. Perfeito. Let us bow our heads just a moment for prayer. Opa, aqui ele está começando com uma oração. Talvez alguns tenham mais dificuldade, outros tenham menos. Não se preocupe, nós vamos ver que conforme as nossas aulas vão seguindo em frente, as coisas vão ficando mais simples, tá? Eu vou traduzir para vocês um pouquinho do que ele está falando e nós vamos pegar o pedacinho e nós vamos detalhar isso ali. Vocês vão ver que como que muito daquilo que a gente aprendeu hoje já está ali. Já está ali. Porque sempre que eu vou ter que montar uma frase em inglês, eu vou ter que dizer quem que está fazendo o quê. Então, automaticamente, já aprendemos quem sou eu, quem é você, quem é ele, quem é ela. E assim por diante. Vou pegar a primeira frase aqui, ó. Let us bow our heads just a moment for prayer. Vou repetir aqui, ó. Let us bow our heads just a moment for prayer. Ok. Let us bow our heads just a moment for prayer. Isso aqui é uma frase que ela na realidade é como se fosse um pedido. Vamos inclinar nossas cabeças só um momento para a oração. Então, escrever ela aqui. Vou mudar de página aqui. Vou colocar My Life Story. Story de 59. Dia 19 de abril. À tarde, essa mensagem ele pregou. In the afternoon. Ok. Então, let us bow our heads just a moment for prayer. Foi o que ele falou, né? Let us bow heads just a moment for prayer. Inclinemos nossas cabeças por um instante para a oração. É assim que eu interpretaria o que ele está falando. Vamos ver se está assim ver se a gente consegue traduzir dessa forma também. Let us, sempre que você vê a palavrinha let us, eu estou convidando você a fazer alguma coisa. Vamos colocar aqui por escrito aqui, então. Let us. Vamos. Não precisa colocar o vamos ali, pode ser um inclinemos, andemos, comecemos, falemos, subimos, descemos, subamos, né? Como você quiser. Então é um convite para alguma coisa. Leras, Tony, letters eu nunca tinha visto, mas essa aqui, muitas das pessoas já viram isso, essa palavrinha aqui, ó. Let's go. Let's go é, vamos lá. Vamos lá.
Ou seja, eu estou convidando você a fazer alguma coisa. Isso mais para frente a gente vai ver que isso aqui chama-se o imperativo. É uma forma de adocicar não, de amaciar, ou de suavizar um imperativo. Eu estou mandando você fazer alguma coisa, mas eu estou me incluindo no meio desse negócio. Não estou dizendo, estou falando let us, vamos. Us é nós em inglês, tá, gente? Us é nós. Deixa eu botar aqui, ó. Us é nós de fim de frase. É uma outra tradução para nós. Let us, vamos. Let, nesse caso, não vou nem entrar em detalhes, tá? Let us bow our heads. Aí nós temos um outro verbinho, to bow. To bow significa inclinar. Ok? To bow, inclinar. Bow é arco, de arco e flecha. Bow and arrow. Mas to bow é inclinar. Automaticamente, o que eu acho bonito no inglês é que a gente começa a imaginar. Poxa, um arco, o que ele faz? Ele é curvado, não é? Então, é inclinar. Então, inclinar, a gente se curva. Então, curvemos nossa cabeça, inclinemos nossas cabeças. Ok? Our heads. Our. Vamos com our. A gente aprendeu eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Na próxima aula, nós vamos entrar no meu, teu, dele, dela, dele ou dela, nosso, vosso e deles. Mas automaticamente, mas para começar aqui rapidinho, nós vamos falar de nosso, ou nossa, ou nossos, ou nossas. Olha que lindo. Em inglês, uma palavrinha, em português, 4 palavrinhas. Ok? Então, let us bow our heads. Opa! Head, alguém conhece essa? Head, cabeça, né? Head. Head é cabeça. E se for botou o Szinho no final, em inglês, na maioria das palavras, é igual ao português. É só colocar o S no final, que vai ficar, que vai colocar no plural, né? Head, cabeça. Heads, cabeças. Vou botar isso certo aqui. Cabeças, ok? Mais uma. Let us bow our heads just a moment. Gente, isso aqui são quase 10 expressões numa única frase. Isso aqui já é coisa que vocês foram fazer um curso de inglês, vocês vão entrar em um curso de inglês, numa escola de inglês, isso é coisa que vocês vão ver lá na frente, um monte de expressão, mas isso eu não preciso detalhar elas uma por uma, mas eu quero que vocês estejam acostumados com elas, tá? Porque quando a pessoa está conversando com a gente, quando nós vemos alguém falando inglês, alguém vem falar inglês conosco, essa pessoa não vai tipo, não vou usar a expressão, ela vai falar você da forma que ela conversa, é a forma normal. E esse é o nosso alvo, aprender inglês. Não que eles aprendam a falar com a gente, que eles aprendam, que a gente aprenda a se enturmar, a ser fluente no ambiente onde a gente estiver. Mas vamos aqui. Tatiane. Bem-vinda, irmã Tatiane. Sinta-se à vontade, tá? Então, nós estamos aqui na mensagem A História da Minha Vida, que ele pregou em 59, dia 19 de abril de 59. Então, let us bow our heads just a moment. Então, just a moment, talvez alguns já conheçam, just a moment é uma expressão. Só um momento, só um minuto, só por um minuto, só por um momento. Nesse caso aqui, como é que nós... Só um momento. Só um momento. Let us bow our heads just a moment. Para quê? For é para. E prayer. Palavrinha boa para nós aprendermos. Prayer, oração. Ok? Então, let us... essa que eu coloquei aqui identado para dentro é para dizer que tem a ver com a de cima, tá bom? Então, let us bow our heads just a moment for prayer. Então, inclinemos nossa cabeça por apenas um momento, só por um momento, para oração, para orar, para oração. Vamos inclinar nossas cabeças. Tony, cadê o por um momento daqui, Tony? Não tem. São 2 idiomas diferentes. Por
por isso que o mundo inteiro não fala inglês hoje, porque não é só traduzir, você tem que entender naquele idioma. Ah, é difícil? Não, é só prática, só adaptação, né? Então, se eu fosse só traduzir, o Google já tinha roubado o meu serviço. Graças a Deus que o Google não conseguiu, porque você tem que adaptar aquela frase ao como aquilo está sendo falado. Então, let us bow our heads just a moment for prayer. Inclinemos nossas cabeças um momento para oração. Quem precisar sair, gente, fique à vontade para sair, tá bom? Mas a nossa aula hoje vai até às 9 da noite, tá bom? E agora que estamos entrando na parte boa da aula ali, mais 15 minutos a aula termina, tá bom? Se precisarem sair, fiquem à vontade, a aula vai estar gravada. Depois eu mando o link para vocês que participaram hoje, tá bom? Vamos lá, então? Continuando aqui, ó. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have approaching Thee, our God and Savior. Opa, vamos lá mais uma vez, vamos ouvir o que ele falou? Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. Ok, vamos parte por parte então. Aqui eu acho que eu consigo até copiar nisso aqui, né? Consigo sim. Só que ele não copia com a coisa. Não vai dar, então eu vou ter que escrever. Então, our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. Ok. Vamos lá então, mais uma linha, vamos aqui para baixo. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. Nosso gracioso Pai Celestial, é de fato com privilégios que nós... Ele falou o inglês quebrado, que não é o inglês que a gente falaria, tá? Nessa frase aqui, o que ele falou foi um pouquinho complicado, mas vamos traduzir. Fica assim, ó. Nosso gracioso Pai Celestial, é de fato com privilégio que nós nos aproximamos de Ti, nosso Deus e Salvador. O que ele estava querendo dizer é que é um privilégio que nós temos de se aproximar de Ti, nosso Deus e Salvador. Por isso que quando o pastor fala que o inglês de Mombrana era quebrado, era de fato bem quebrado, bem ruim de traduzir, era um inglês bem difícil. Mas por isso que nós vamos trabalhar com ele dessa forma, para vocês verem onde é que estão os erros, como é que funciona. Ok? Vamos parte por parte então. Lá em cima, nós já vimos que our é nosso, né? Então é nosso, nossa, nossos. Olha aqui como uma palavrinha já brotou aqui de novo. Então, se nosso, já sabemos que é nosso, nossa ou nossas, né? Gracious. Tem algumas palavrinhas que chamam-se cognatos em inglês, que são parecidas com palavras em português, porque elas derivam da mesma origem. Ou seja, gracious vem da palavra, é parecido em português com a palavra gracioso. Então, esse de fato é parecido e é verdade. Gracious é gracioso. Então, vamos lá então. Gracious é gracioso. Agora nós temos o heavenly. Aprenda um dia a escrever. Heavenly. Heavenly é celestial. Agora nós vamos ver algo aqui, gente. Por que heavenly? Alguém já deve ter se deparado com a palavra celestial. A palavra celestial vem da mesma palavra, celestial. Só que em inglês, quando a gente vai falar de céu, o céu azul, do espaço, nós vamos falar do céu azul que nós olhamos, nós chamamos ele de sky, céu azul, físico, ok?
Sky. Mas quando eu quero falar do céu para onde nós vamos, do céu para onde nós iremos, onde vamos quando partimos, heaven é a palavra que é usada. Ok? Heaven. Então, heaven é céu ou paraíso, embora exista a palavra paradise, mas deixamos ele só como um paraíso também. Então, heavenly vem de heaven. O li do final, graciously, heavenly, especially, really, tudo que tem esse ly no final, de forma bem simples é preciosamente, especialmente, claramente, fisicamente. Então ele está dando tá meio que dando uma qualidade. Então é celestialmente, não celestial, né? Que é do céu, é celestial. Ok? Então heavenly vem de heaven, que é céu. Por isso que aparece ali. Então, our gracious heavenly Father. O que é Father, pessoal? Father é pai, né? My Father. Isso é uma forma educada de falar. Father. A gente está falando com Deus, a gente fala Father. Abba Father. Abba Pai. Ok? Quando eu quero falar com meu pai, eu só vou chamar ele de Father quando eu tivesse ou me referindo a ele de uma forma respeitosa ou falando sobre ele com uma outra pessoa, de uma forma formal, né? My father is a great man. Meu pai é um grande homem. Ok? Father. Our gracious Heavenly Father. Nosso gracioso Pai Celestial. Aqui nós entramos num detalhe que eu deveria ter passado antes para vocês e eu acabei esquecendo, mas nós vamos voltar nisso na próxima aula, tá? Em inglês, vou abrir um parênteses aqui, colchetes. A qualidade sempre vai vir antes do objeto em inglês. Ou seja, lembra, esse é um exemplo bem simples que todos conhecem. Hot dog. Alguém, por gentileza, tira do desmudo o telefone e fala para mim o que significa hot dog aí. Cachorro quente. Perfeito. Obrigado, irmão. Então, hot dog é cachorro quente. Mas vamos palavrinha por palavrinha, então. Cachorro quente. Cachorro quente. A gente sabe, já descobriu que dog é cachorro, né? E que automaticamente, se hot dog é cachorro quente, hot deve significar quente. Mas olha a ordem da palavra. Hot dog, cachorro quente. A lógica seria se falar, se nós fôssemos português, se fosse para traduzir direto, seria dog hot, né? Porque é cachorro quente. Mas em inglês sempre vai ser invertido. Sempre você vai pegar e falar qualidade primeiro, depois você vai falar de quem que é aquela qualidade. Quem que é aquela pessoa que está tendo aquela qualidade. O nosso exemplo ali em cima é a frase de Mombrana. Our gracious Heavenly Father. Ou seja, o nosso gracioso, olha, duas qualidades antes de falar de quem que está sendo gracioso. Vamos aqui em cima para ficar mais fácil. Ó, nosso gracioso celestial, aí que vem o Pai, né? Então, our gracious Heavenly Father, nosso gracioso Pai Celestial. É invertida as ordens, mas é assim que funciona em português, em inglês, melhor dizendo. Então, sempre que você se deparar em inglês, sempre, a qualidade vem antes. Não é o dog que é hot, é o hot dog. Não é o car que é black, é um black car. Não é um car black, é um black car. Não é aquele caminhão de comida, né, que a gente chama hoje em dia, tem food truck, né? Não é um caminhão de comida, é um food truck, é comida do caminhão. Ok? Sempre invertido. Esse é um princípio dos mais que vai acompanhar vocês pro resto da vida no inglês. Qualidade sempre primeiro, antes da pessoa ou do objeto que está tendo aquela qualidade. Okay, so, our gracious Heavenly Father, nosso gracioso Pai Celestial. It is indeed. Vamos parte por parte aqui. Olha o it ali. Nós já não aprendemos lá no comecinho que it é a terceira pessoa? É ele ou ela? Quem que é esse it? O que esse it está fazendo aqui? Vamos lá então. It is. Vou botar só o is, depois eu descubro o que o it está fazendo ali. Is é ou está.
é o verbo to be, que quem não aprendeu ainda na escola, quem já aprendeu lembra, quem não aprendeu lembra, vai ver de uma forma simples aqui. O verbo to be é aquela pessoa que faz a gente sofrer. Nas próximas aulas nós vamos ver isso de forma bem detalhada. Ele é bem simples, não é nada complicado. Mas só para deixar isso bem simples para nós não precisarmos passar muito tempo aqui, nós vamos pegar e vamos fazer assim, ó. It is indeed. Isso significa o quê? É de fato. It is indeed é de fato. O indeed ali é o de fato. Eu até vou colocar ele em itálico para a gente reconhecer quem que está falando aqui. It is indeed. It is indeed. Ou é de fato. With. Palavrinha para a gente aprender. With. Olha, with. Não é with, nem um with de faca, tá? Mas entre falar with e o with com F de faca, fale with com F de faca, que pelo menos vocês não estão tão errados. With. É um THzinho que você vai falar assim. Lembra do Sebastião? É assim, ó. O Sebastião casou com a Sebastiana, esse em língua presa, sabe? É só você tentar falar com a língua presa. É assim que você vai falar. With, ok? With a great, o que é? With privileges. Primeiro lugar, with significa com. Palavrinha que vai acompanhar vocês pro resto da vida também. With, com. Ok? With, com. Então, with privileges. Com privilégios. Estou traduzindo palavrinhas por palavrinha, tá? Depois a gente vê como é que a frase fica num todo. O que é privileges, gente? É um cognato. Bem simples, é igual. É uma palavra que deriva da mesma origem. Privilege, privileges, privilégio, né? Privilégios. Esse that aqui, eu não vou elaborar muito nele, mas nesse caso aqui ele significa que, tá bom? Nesse caso aqui ele significa que. Mais pra frente nós vamos ver que o that também fala de aquele ou aquela. Mas o inglês, ele mistura muito as palavras, tem muitas palavras que têm vários significados. Nessa frase, that significa que. Vocês já vão ver o porquê. That we have, olha o we aparecendo de novo ali, e um verbinho novo pra gente. O verbinho to have é ter. O verbinho to have é ter. Por que eu botei to have? Para que vocês aprendam ele no formato padrão. Depois a gente conjuga ele no formato que for necessário, ok? That we have of approaching the. Oh, meu Deus. Of é de. Ok? E approaching of é de, do, da. Mas nesse caso ele está falando de, tá? Approaching. Aproximar. Approaching vem de um verbo também, que nós vamos botar ele aqui em cima. Aqui, vamos fazer assim. To approach significa aproximar ou abordar. Nas próximas aulas nós vamos entrar em detalhes por que não é, por que ele usou, por que ele, quando ele falou aproximar, por que ele não falou to approach you? Por que ele falou approaching? Olha ali, ele poderia, se o to na frente do verbinho faz ele ficar com are, e or, quando a gente vai traduzir, por que ele não colocou of to approach you? Isso é uma coisa que a gente vai descobrir mais pra frente. Mas só entendam que approaching ali é aproximar, tá? De. Agora, essa aqui eu acho que é o nosso ponto mais alto da noite. De. Principalmente para nós que vamos ler a Bíblia em inglês, que vamos aprender com o Brana. Isso aqui é um pronome que é usado, que é muito antigo, em inglês arcaico, em inglês antigo mesmo, em inglês da Bíblia, né? Esse de aqui significa a ti.
Esse de ali significa a ti. Ou seja, de te aproximar ou se aproximar de ti. Ele é bem parecido, ó. De ti. Ok? De aproximar, de se aproximar de ti. De ti. Forma bem simples, é isso que vai significar, tá bom? De ti. Our gracious Heavenly Father. Bem-vindo, irmão Hamilton. Semana que vem a aula vai ser um pouquinho mais tarde, tá? Já vou explicar certinho depois. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching thee, our God and Savior. Olha o our ali de novo. Lembra como a gente viu o our lá em cima? Our, nosso. Our de novo aqui, ó. Nosso de novo. Então, a palavra aqui é muito importante para nós. God. Não é good, tá? God. Não é good. God. Deus. E outra palavrinha que ele colocou ali foi Savior. Savior, gente. É até meio parecido em português, olha. Salvador. Ok? Isso vem da mesma origem, provavelmente. Savior, Salvador. Então, olha a frase como é que tá aqui. Gracioso celestial Pai, é de fato com privilégios que temos de aproximar Ti, Deus e Salvador. Vamos na frase, como é que fica lá? Ouviu o irmão Brana falando. Vê agora se isso tudo faz sentido o que ele está falando. Vejamos. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. Nosso gracioso Pai Celestial é de fato com privilégios ou é um privilégio que nós temos de se aproximar de Ti, nosso Deus e Salvador. Então, olha como é que as coisas começam. Eu não sei como é que ficou para vocês, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro. Deu para entender um pouquinho, deu para vocês captarem alguma coisa. Mas eu acredito que se a gente for pegando pedacinhos em pedacinhos, a gente consegue debulhando as coisas. Não vou focar em tradução, simplesmente, mas também no áudio, como é que ele vai falar. Vamos começar desde o começo e depois eu vou abrir os volumes aqui de todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Rapidinho. Let us bow our heads just a moment for prayer. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. Inclinemos nossas cabeças apenas por um momento para a oração. Nosso gracioso Pai Celestial, é de fato com privilégios que nós temos de se aproximar de Ti, nosso Deus e Salvador. Aí depois ele vai continuar, hearing this marvelous song, mas isso é para a nossa próxima aula, que nós já estamos às 9 horas da noite, 8 horas em Campo Grande. Abrindo agora, irmãos, irmãs e amigos, eu nem sei quem adicionou tudo aqui. Eu vou abrir todos os volumes de vocês. Se alguém não quiser, pode tirar o volume de novo, tá bom? É só mudar. Se você não quiser que a voz seja ouvida, é só botar no mudo de novo, tá? Então, pessoal, alguma pergunta, alguma coisa, alguma reclamação, alguma sugestão? Agora, sugestões... Ainda não está concluído, mas eu aceito sugestões, com certeza. Alguma dúvida que ficou? Ok. Todos estão em silêncio. Não tem problema. Então, pessoal, já que todos ficaram em silêncio, eu vou... Eu não tenho muito o que falar, irmão Antônio. Cheguei tarde na aula. Bem-vindo, meu Hamilton. Opa, obrigado por falar, pelo menos um pouquinho. Eu pensei que não estava saindo o meu áudio lá. Não, tava saindo sim, mas eu peguei bem no finalzinho. Não tem problema, irmão. Na próxima aula vai começar às 8 da noite, tá? Porque tem alguns irmãos que querem participar de Campo Grande, tem até outros que não entraram hoje. E lá é 1 hora mais cedo.
E eu quero que todos possam participar. Tem que atrasar um pouquinho para nós, mas pelo menos não fica tão cedo para eles, né? Imagina começar às 6 da tarde, não vai ser viável para eles também. Todas as segundas-feiras, com a graça de Deus, nós vamos ter uma parte de gramática, tá? E depois nós vamos para a mensagem do Mombrana. Hoje foi menos mensagem, mas depois nas próximas aulas vai ser mais mensagem e menos gramática, tá? Hoje só que eu precisei passar os verbos auxiliares, quer dizer, um pouquinho de verbo auxiliar, os pronomes, me adaptar também com as transmissões aqui. Qualquer sugestão, gente, vocês têm meu WhatsApp. Eu vou colocar ali no status, tá? Toda a esse conteúdo dessa aula, tá? Vai estar em um PDF ali. E aí vocês quiserem dar uma olhadinha, ver o que foi estudado, ver o que foi visto. Mais para frente eu vou criar um grupo no WhatsApp com as pessoas que estiverem participando, mas mais para frente um pouquinho. Primeiro vamos trazer mais pessoas, tá? Mas eu aconselho vocês a aproveitem que estão no clima, já que estão interessados, continuem praticando durante a semana, prestem atenção em alguma coisa, uma palavrinha que vocês prestarem atenção, é muito importante para o aprendizado, tá? Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a todos que vieram, tá? Me perdoe se alguma brincadeira, alguma coisa, não sei se eu brinquei com alguém de alguma forma que ofendeu, acho que foi só com o Felipe que eu brinquei, né? O Felipe depois se acerta com ele, mas de todo modo, perdão. E, opa, tem alguém aqui? Alguém mandou mensagem para mim. Entendi, ok. Descobri que tinha mais gente assistindo junto ali. Muito obrigado por ter participado. Não era só a Marcela, né? O Thiago também. Obrigado pela participação, tá bom, gente? Um abraço. Opa! Josué. Opa, Josué, tudo bem? Não, parabéns pela iniciativa, tá? A gente está só começando, tem muitas questões que a gente não sabe nem como formular, né? Mas aos poucos a gente vai pegando e vai aprimorando, mas eu quero te dar os parabéns pela iniciativa, tá? Obrigado, aprecio. Sempre muito bom. Eu falei que no final eu ia falar o porquê que eu tô fazendo isso. Na realidade, se eu for mostrar para vocês aqui uma lista que eu tenho das mensagens que não estão traduzidas, é gigante, gente. E eu já descobri que sozinho eu não vou conseguir fazer tudo isso. Tony, tu está querendo contratar pessoas para traduzir mensagens? Não necessariamente. Eu quero só despertar as pessoas, porque uma vez, eu sou intérprete hoje, porque uma vez, um dia, foi o Neville, lá em Joinville, e pregou e traduziu para o pastor Vim, e aquilo me inspirou de uma forma muito grande. Eu disse, eu quero fazer aquilo lá. Então eu quero mostrar, se eu tivesse tido acesso à informação antes, talvez eu teria aprendido antes a falar inglês, muitas coisas seriam sido diferentes. E eu creio que está na minha mão, de graça recebesses, de graça desses, né? Isso vai crescer, tá? Se Deus quiser, se Deus me ajudar, isso vai crescer, não vai ser só, não que seja só, né? Mas vai ser algo que vai crescer, vai entrosar muita gente. E eu creio que das 500 mensagens que ainda falta para traduzir, nos poucos anos que nos falta aqui nessa terra, nós vamos conseguir traduzir elas até antes do rapto ainda, se Deus quiser. Amém. Mas muito obrigado a todos pela participação. José, muito obrigado. Obrigado. Convidem para a próxima aula. Cabe 100 pessoas, tá? Convidem, se vocês acharem que é importante, convidem quem vocês quiserem. Eu vou parar de postar no meu status, que tem gente do mundo que participa. Não é que eu não quero que eles participem, seria muito bom que eles participassem. Mas eu quero dar prioridade para os irmãos. Se eles têm condições de ir para a escola, entendeu? Se eles quiserem ver o vídeo depois no YouTube, fiquem à vontade. Mas eu quero dar oportunidade para os irmãos interagir. Ok? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Senhor Montano. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Compartilhar.